Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do canal e hoje a gente vai estar falando sobre planejamento de visitas no agro. Então, se você quer ouvir mais sobre esse assunto, já coloca aqui o seu curtir, se inscreve no canal, curte esse vídeo e vamos nessa que a gente tem muito assunto legal para falar aqui nesse vídeo de hoje. Falando sobre planejamento de visitas, falando sobre se planejar de uma maneira mais eficiente, a gente vai falar sobre o primeiro bloco do farol de vendas, que é o foco da visita. Que nada mais é, né, pessoal, sobre planejamento. Planejamento da sua agenda aí, planejamento do seu tempo, planejamento das visitas no cliente, o que você vai falar dentro do cliente, o que você vai ter de objetivo central, né, nesse cliente que você está visitando aí. E aqui o objetivo do canal, pessoal, é passar com vocês toda a segmentação de visitas para que vocês tenham conteúdo aí para poder aplicar na prática já, né? E daqui um pouco ser mais eficiente aí no seu dia a dia, né? Ter mais efetividade nas suas visitas e com certeza tirar mais pedidos. Quando a gente fala de planejamento, eu coloco esse tema no bloco central do farol de vendas, no foco da visita. É o primeiro bloco do farol de vendas. Então, nesse bloco, a gente fala muito sobre alguns pontos. Então, vai anotando aí, né, editor, por favor. Segmentação de clientes, foco de atendimento, né? Qual que é o foco da visita, qual que é o foco do atendimento, o objetivo principal da visita, eu já vou falar lá na frente o que a gente tem que ter nesse momento. A gente fala sobre a curva ABC de clientes, a gente fala sobre o 80-20, a lei do Pareto, a gente fala também sobre definição de agenda a partir da rota do leite e principalmente sobre a matriz de tempo. Então, são muitos assuntos que a gente vai falar aqui hoje e o primeiro deles, né, o primeiro assunto que a gente vai falar é sobre segmentação dos clientes. Então, para que a gente precisa segmentar os nossos clientes, né, pessoal? Muito simples, para que a gente consiga ver qual que é o maior potencial da nossa carteira de cliente e quem que é o menor potencial. Mas para isso, né, pessoal, a gente tem uma certa definição. Então, é uma segmentação interessante que eu trago aqui dos meus 11 anos de carreira. Não necessariamente as empresas segmentam dessa forma, mas é uma segmentação que eu acredito que vai servir para mais de 90% do mercado do agro. Então, quando a gente fala em segmentação de clientes, a gente tem algumas classificações de cliente. É o cliente estrela, o cliente oportunidade, o cliente... cliente estrela, oportunidade, vaca leiteira... O cliente vaca leiteira, o cliente abacaxi, o cliente inativo 1 e o cliente inativo 2. Então, pessoal, essa é a segmentação dos 6 tipos de cliente que eu gosto de segmentar aqui na minha turma de mentoria, nas minhas mentorias individuais, e eu trago esse conceito para vocês. Então a gente vai falar sobre cada um deles. Vamos começar, pessoal, falando sobre os clientes oportunidade. Oportunidade e estrela, eu gosto de segmentar eles na mesma classificação. A diferença do oportunidade é que é um cliente que te comprou muito pouco ainda e tem um alto potencial de compra. E o cliente estrela é um cliente que te compra um volume interessante e ele tem um alto potencial de compra. E, Sérgio, como é que você faz esse potencial de compra? Eu gosto de segmentar aqui, nesses clientes de alto potencial, um cliente acima de 1.000 hectares de plantio de soja, de milho, de feijão, enfim. Ou clientes, né, a gente pensando em produção animal, são aqueles clientes que têm mais de 1.000 cabeças de gado, né? São clientes que geralmente possuem um alto potencial de compra. Se você não vende para esse cliente, ele é um cliente inativo 1. Então é um cliente que está lá, enfim, simplesmente está inativo, tem um alto potencial de compra e você tem um universo ali de oportunidades, só que você não ativou esse cliente ainda. Esse cliente está inativo. Se você fez alguma venda pequena para esse cliente, uma venda relativamente pequena frente ao potencial de compra que esse cliente tem, ele se passa a ser uma oportunidade, ou seja, um cliente que você tem uma oportunidade de aumentar a sua participação ali dentro desse cliente. E se você já vende um volume interessante para esse cliente, aí, acima de 10% do potencial de compra que ele tem, eu gosto desse número, acima de 10%, já é um cliente estrela, ou seja, estrela que é aquele cliente que é muito importante para sua carteira, aquele cliente que te compra muito, aquele cliente que tem um alto potencial e você pode aumentar ainda mais as suas vendas nesse cliente. Então, pensando em grandes clientes, né, a gente tem essas 3 classificações. É o cliente que ele está inativo, né, o inativo 1, que eu falei no começo do vídeo. É o cliente oportunidade, ou seja, você conseguiu ativar esse cliente, ainda tem uma grande oportunidade de vender para esse cliente. E o cliente estrela, que é aquele cliente, né, o mesmo cliente, mas você já vendeu muito para esse cliente. Quando a gente pensa nos padrões de os clientes de alto potencial de compra, são essas 3 classificações que eu gosto aqui de explicar nos meus treinamentos. E quando a gente pensa nos clientes de baixo potencial, o que são clientes de baixo potencial? Não são necessariamente clientes pequenos, tá, pessoal? Então são clientes aí abaixo de 1.000 hectares, né? Dependendo muito da região, né? Não sei de onde você está vendo esse vídeo, mas na região sul são clientes menores, então pensem aí, né, clientes estrela, né, na realidade de vocês,
E clientes de baixo potencial são aqueles clientes que relativamente de baixo potencial em relação à característica da região. Por exemplo, aqui em Goiás, né, eu gosto de segmentar em clientes abaixo de 1.000 hectares aí, né, de área plantada. Mas se você está em outra região, pense no tamanho da sua região aí, né, na característica de clientes aí da sua região. Então vamos partir desse pressuposto, né? Então clientes abaixo de 1.000 hectares, então eles podem ter 3 características, né? Ou seja, clientes inativo 2. O que é o inativo 2? É um cliente de baixo potencial que ainda não foi ativado, você não vendeu para esse cliente ainda. A gente tem um cliente abacaxi. Sérgio, por que abacaxi? A gente é um termo pejorativo para o cliente? Não, de maneira nenhuma, pessoal. Abacaxi pelo seguinte, né? Ele vai te dar um trabalho para você, né, aumentar ainda mais, né, para você tornar esse cliente um cliente que te compra muito, porque relativamente dele o potencial é menor desse cliente. E ele vai te dar um certo trabalho que você poderia estar investindo, por exemplo, no cliente que já está ali com uma oportunidade de alto potencial, vamos dizer assim. Então é um cliente que você, né, eu gosto de chamar aqui de abacaxi, ou seja, é um cliente de baixo potencial que te compra pouco. E o cliente vaca leiteira. Por que é esse nome, né? Vaca leiteira porque significa que, né, todo dia está ali, né, vendendo, está dando um leite ali, né? Então o cliente vaca leiteira é aquele cliente de baixo potencial, mas que te compra uns volumes consideráveis, né, no decorrer da safra, no decorrer de um ano aí, né, agricultável. Então vamos pensar nesse seguinte cenário, né, pessoal? Vamos resumir a nossa conversa aqui. Clientes de alto potencial, clientes de baixo potencial. Os de alto potencial, inativos 1, oportunidade e estrela. Clientes de baixo potencial, inativos 2, abacaxi ou vaca leiteira. Vaca leiteira é aquele cliente que tem baixo potencial e te compra bastante. Então, são 6 classificações de clientes que você deve fazer aí para partir num pressuposto de um planejamento bem feito. Depois disso, né, pessoal, a gente fala aqui agora de curva ABC de clientes. O que é a curva ABC? Nada mais é do que são classificações de cliente, né, também ainda nesse mesmo cenário, né, da classificação de clientes. Mas a curva A, pessoal, significa o quê? Que são 20% dos seus clientes aí da sua carteira que te correspondem a 80% dos seus resultados. Não necessariamente os clientes da curva A são os clientes de alto potencial, pessoal. Então são clientes que estão te trazendo 80% do seu potencial ou mais. Então pense assim, ó, nessa curva eu posso ter cliente abacaxi, posso ter cliente vaca leiteira, posso ter cliente estrela, posso ter cliente oportunidade, ou seja, se você somar todas as suas vendas, pegar 80%, né, desse montante de vendas, esses clientes vão estar na curva A. Geralmente, pessoal, não é uma regra, né? Geralmente esses clientes aí vão corresponder a 5, 10 clientes. É muito comum a gente ver entre 5 e 10 clientes nesse cenário aqui, principalmente para a região aqui, né, do Centro-Oeste, para a região sul do Brasil, como são clientes mais adensados, né? Pode ser mais o número, pode ser 20 clientes, quem sabe. Mas geralmente são esse grupo de clientes que te traz 80% dos seus resultados. Clientes da curva B são clientes que trazem aí 15% dos seus resultados. Então você vai somar esses clientes que vai te trazer aí 15% dos seus resultados. E o cliente da curva C são o restante dos clientes aí da sua carteira que trazem 5% dos seus resultados. Então, fazendo um resumo, né, pessoal? Curva ABC, vocês vão pegar, primeiro passo, segmentar os clientes de vocês e depois vocês vão fazer a curva ABC. Sérgio, para que isso? Muito simples, né, pessoal? A curva ABC é muito pautada numa lei do Pareto, né? Quem não sabe o que é a lei do Pareto, pesquisa aí, né? Mas é um historiador, não sei se é um historiador ou se é um pesquisador, depois o editor coloca a foto dele aí, que fez um estudo lá sobre as riquezas da família da Itália. E ele chegou nessa conclusão, muitos anos atrás, que 80% das riquezas da Itália, né, das famílias italianas, é correspondida a 20%, né, das pessoas, das famílias, né? Então, sei lá, tinha 100 famílias italianas lá, 20 famílias eram as mais ricas, né, correspondendo a 80% das riquezas da Itália. Então, esse estudo que ele fez lá atrás rege hoje muitos conceitos de gestão empresarial. Então, quando a gente faz essa curva ABC, nada mais é do que fazer aí a nossa segmentação do Pareto, ou seja, o que é mais inteligente depois desse estudo que você aí, né, meu colega, vai estar assistindo, vai fazer sua segmentação, vai fazer sua curva ABC, o que é o mais inteligente? Obviamente, né, 80% do nosso tempo tem que estar focado em 20% desses clientes que fazem 80% do seu resultado.
Quando a gente pensa numa semana aí de 5 dias e meio trabalhado, né? Vamos pegar de segunda a sexta e sábado até meio-dia, né? Só se for normal, tá? Na safra, geralmente é 7x0, né, escala. Vamos pensar nessa sequência aí, né, na nossa semana. O seu tempo, né, meu amigo, meu amigo e minha amiga, seu tempo aí, né, de estrada, de rodagem, tem que estar 80% ou mais focado na curva A. Porque são esses clientes que te trazem 80% do seu resultado. A partir do momento que você para, né, estuda, faz esse planejamento mais detalhado, você tem mais assertividade do seu tempo, né, e para de ficar dando aqueles tiros lá em cliente da curva C, da curva B, enfim. E mais uma vez, né, pessoal, não necessariamente os clientes da curva B e C são os clientes menores da sua carteira. Pode ser que sejam só os clientes maiores, por exemplo, mas você ainda não conseguiu ativar esses clientes maiores para eles virem para a curva A, por exemplo. Então depende muito da sua realidade aí, mas um ponto primordial de planejamento é fazer esse estudo de segmentação de clientes, depois a curva BC, seguindo os conceitos da lei do Pareto aí. Então vamos lá, né, pessoal? Depois que você fez aí a segmentação dos seus clientes, você fez aí sua curva BC, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer o planejamento de fato do seu mês. O planejamento, a gente vai pegar... Eu gosto de fazer o seguinte, né, pessoal? No Excel aí, é muito simples. Vocês vão pegar aí um formato calendário ou fazer na própria mão mesmo, para pregar na parede, enfim. Eu gosto no primeiro dia do mês já planejar todo o mês. Então, o que é o lance aqui, né? O que vocês têm que começar a fazer? Né? Planejar todo mês para evitar imprevistos. E no final do mês, vocês terem uma cultura, né, de voltar nesse mês e ver como que foi a eficiência de visitas, como que foi a eficiência de vocês. Eu gosto de um número interessante, né, de visitas efetivas, vamos dizer assim, de 70%. Então vamos supor que você consiga fazer aí 4 visitas efetivas no dia. Durante uma semana, entre 20 visitas, 25 visitas. Se a gente for pegar isso no mês, seria aproximadamente 100 visitas, 100 tentativas de visitas. Se a gente for fazer um número, qual que seria o número, Sérgio, né, do indicador de eficiência? Eu gosto de pelo menos 70% de eficiência. Por quê? Dentro desse número, a gente vê que são os profissionais que conseguem ter mais alta performance, ou seja, conseguem ter mais eficiência nas suas visitas. Óbvio que essa eficiência é de acordo com o objetivo de visita que a gente vai falar lá no último tema desse vídeo aqui. Mas, partindo desse pressuposto, né, pessoal, 4 visitas por dia, aí depende muito da região, né? Se for regiões mais distantes, né, pessoal do oeste da Bahia, Tocantins, algumas regiões mais distantes, enfim, algumas regiões aqui de Goiás. No sul nem tanto, né? No sul, assim, a gente tem algumas regiões sim, né, mas a maioria dos clientes são adensados. A gente tem esse número aí de 4 visitas efetivas por dia, 2 de manhã, 2 à tarde, vamos dizer assim. Então, pensando nisso, né, pessoal, é bom fazer um planejamento nesse sentido, que a gente consiga lá no final do mês ter 70% de efetividade. E qual que é o conceito que eu gosto de trabalhar, né, quando a gente pensa em gestão de visitas, né, quando eu era gestor aí de equipes, a gente faz o princípio da rota do leite. Ou seja, o que é a rota do leite? Fazendo um comparativo a um caminhão num laticínio, né, editor? A gente pega o caminhão lá, vai na última fazenda, né, que tem lá a rota a maior distância, né, faz a captação lá desse último cliente da rota e vem voltando para o laticínio. Ou seja, a gente faz o tiro maior primeiro, né, obviamente, né, nesse conceito, né, pessoal, sendo bem didático aqui, né, por que a rota do leite faz isso aí? Obviamente para não perder lá o leite, né. Pensa se o caminhão vai no primeiro cliente primeiro, depois vai no último, chega lá, tá tudo azedo o negócio, né. Meio óbvio, né? Mas enfim, a gente faz esse conceito para quê, né, pessoal? Para otimizar o nosso deslocamento. Então, muitas das dores que a gente vê no campo, né, que eu observo aqui, né, na turma aqui da mentoria, é o seguinte: eu rodo muito e tem pouca eficiência. Um dos principais erros, parece óbvio, mas é essa questão das rotas. O vendedor não planeja a rota e fica dando tiro errado todo dia, ali fica, no final do dia rodou lá 400, 500, 600 quilômetros e tem aquela sensação que rodou, né, para nada. Então o que vocês vão fazer, né, pessoal? Vocês vão pegar na sua semana de vocês o primeiro planejamento, o primeiro bloco de clientes que vocês têm que planejar na semana é os clientes da curva A, que a gente falou agora há pouco. Então imagina o seguinte, né? A gente tem lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Geralmente, né, pessoal, segunda-feira de manhã é os momentos dos alinhamentos aí com os gestores, enfim, momento de organizar a semana, alguma questão de crédito aí, né, que esse ano tá bem complicado, né, crédito, enfim, tem que parar para pensar nisso aí. Alguma questão burocrática ali do trabalho de vocês. Então eu sempre gosto de deixar a segunda-feira pela manhã livre para isso, né, para resolver algumas pendências ali com o gerente da loja, o gerente da regional, enfim, aquelas reuniões de alinhamento. Não sei qual que é a rotina de vocês aí que tá vendo o vídeo,
mas eu sempre gostava de deixar a segunda-feira livre. E à tarde, né, de segunda à tarde até sábado de manhã, é planejamento de visitas. Então a gente pensando, né, nessa segmentação, os primeiros clientes que a gente vai abordar, né, a gente vai fazer as visitas, são os clientes da curva A. Então a gente começa por esses clientes e toda semana, o mais inteligente, né, óbvio, né, porque esses clientes trazem 80% dos resultados, toda semana eu tenho que tentar visitar esses clientes para blindar esse cliente de possíveis concorrentes, né, de possíveis problemas que podem ocasionar nas aplicações ou alguma outra coisa que seja. Então toda semana já está pré-fixado esses clientes da curva A. Então lembra que eu falei aqui em torno de 5, 10 clientes? Então as 5 primeiras visitas que você deve fazer, né, numa semana são os clientes que te trazem 80% dos seus resultados. E depois, né, pessoal, são os outros clientes, né, clientes de oportunidades, os clientes, né, inativos aí da sua carteira, para você tentar fazer aí prospecções para aumentar as suas chances de vendas. E no princípio da rota do leite, né, pessoal? Pensa que você aí tem 5 regiões distintas de atendimento. Vamos supor que você mora aqui, né? Vamos dar um exemplo aqui de Goiânia. Então pensa assim que você tem rotas indo para região 1, 2, 3, 4, 5. Cinco rotas diferentes, né? Então o mais interessante, né, pessoal, é a rota 1, por exemplo. Você vai no último cliente dessa rota, né, na parte da manhã, né, na primeira visita da manhã, e vai voltando, né, visitando os clientes dessa rota 1, à medida que no final do dia você já está perto de casa. Esse é o conceito aí da rota do leite. Na terça-feira, rota 2, na quarta-feira, rota 3, na quinta-feira, rota 4 e assim por diante, né, pessoal? Então, fazer esse planejamento parece óbvio, pessoal, mas é muito efetivo, né, pessoal? Para que vocês tenham 70% ou mais de eficiência nas visitas de vocês. Então, pensem nisso, né, pessoal? Se vocês ainda não fizeram isso, não parou para pensar, utilize esse conceito de segmentação de cliente, utilize esses conceitos da lei do Pareto, curva ABC, da rota do leite. Pega esse mapa aí do calendário de vocês do mês e faça todos os planejamentos das visitas. Assim você vai ficar muito mais efetivo, vai ter um planejamento muito mais assertivo aí para o seu mês e consegue já, né, começar o seu mês de uma maneira certa. Então continua aqui nesse vídeo, pessoal, que eu já estou terminando, né, esses assuntos. Faltam 2 assuntos ainda para a gente conversar. Então, se você está aqui, né, ainda não curtiu, curte esse vídeo, compartilha esse canal, segue, ativa o sininho aí para a gente, né, se relacionar ao longo do tempo e para você não perder nenhum conteúdo como esse. Para fazer o final, né, desse vídeo, a gente tem mais 2 assuntos, que é a matriz do tempo e o objetivo das visitas, né, pessoal? Então a gente já planejou o nosso mês, a gente já tem aí um mapa do nosso mês, de onde a gente vai estar visitando, quem são os clientes que a gente vai fazer, né, visitas mais constantes, quem são clientes que a gente vai fazer visitas mais intervaladas. Então, nesse sentido, né, pessoal, a gente precisa falar da matriz do tempo. O que é a matriz do tempo? Nada mais é do que a gente precisa segmentar também o nosso tempo em questões importantes, questões urgentes e questões circunstanciais. O que é a questão importante, né, pessoal? Questão importante, por exemplo, você planejou 4 visitas no dia. Então é importante você visitar 4 clientes no dia. Mas se por algum motivo, né, você não conseguiu fazer uma visita, enfim, não sei qual o motivo que seja, às vezes não conseguiu sair, o carro quebrou, enfim, alguma reunião de última hora, geralmente tem muito, né, nessa época aí, né, os tratamentos de semente, o carro quebra, enfim, o cheque do cliente voltou, né, o gerente fica bravo na loja. Se por algum motivo você não conseguiu fazer suas visitas aí, essas visitas, entenda-se que elas vão se tornar urgentes, ou seja, o que é urgente, né, pessoal? O que era importante eu não fiz no prazo determinado, no prazo certo. Então tem aquela frase, Sérgio, tenho a sensação que eu estou pagando fogo, ou seja, são várias coisas que eram importantes até um determinado tempo, vocês não conseguiram fazer, a gente não consegue fazer e se torna urgente, a gente tem que realizar, parar tudo e realizar. Então realmente, se a gente não se planeja, a gente fica naquela sensação que a gente está apagando fogo todo momento. Tem as questões importantes, que são os planejamentos que vocês fizeram, por exemplo, essa segmentação, esse planejamento de visitas mensais, a gente tem que fazer, né? É importante a gente fazer isso, mas se a gente não faz, daqui um pouco uma visita a um cliente de alto potencial da sua carteira, que te compra muito, vai se tornar urgente. E circunstancial, ou seja, circunstancial é coisas do dia a dia, né? Então, por exemplo, o que é circunstancial no meio? Abastecer o carro. Pode ser importante, abastecer o carro é importante, mas pode se tornar urgente se a gente sair sem abastecer. Mas, no meu ponto de vista, é circunstancial pelo quê? Todo dia você tem que tirar um tempo para ir lá abastecer o carro. Circunstancial, né, pessoal? Pode ser outras atividades que não têm tanta importância, não tem tanta urgência que tomam o nosso tempo ali de alguma maneira. Por exemplo, escolher a música, né, do dia. Isso é circunstancial, né?
pode ser. Escolher a playlist, né? Ou é louvorzão, ou é rock, enfim, é circunstancial. Isso é circunstancial. Então, qual que é a matriz desejada de tempo, né, pessoal? 70% do nosso tempo precisa estar concentrado em atividades importantes durante o dia. Ou seja, a gente precisa focar o nosso dia. Se a gente pensar em 10, 12 horas de trabalho por dia, depende do tempo, né, na safra, aí, 18, 20 horas por dia. Mas enfim, 70% do nosso tempo tem que estar concentrado em atividades importantes, estratégicas para o meu negócio acontecer. Ou seja, se eu planejei 4 visitas no dia, eu preciso tentar ao máximo, né, conseguir essas 4 visitas. Mas por algum motivo não deu certo, pelo menos 70% de efetividade no meu dia. 30% restantes, eu gosto de dividir de duas formas. 20%, pessoal, em atividades urgentes. Não adianta, né, pessoal? O meio agro sempre dá um pepino, sempre dá um problema. É um documento que faltou, é um cliente que ligou e pede para mudar a rota no último minuto, é um carro que estraga, é alguma coisa que acontece que se torna urgente, a gente tem que parar tudo e resolver. E 10% do nosso tempo para atividades circunstanciais aí que não vão, né, acarretar em um resultado aí para vocês. Então essa é a matriz desejada, 70, 20, 10. Eu gosto dessa matriz para que a gente consiga, né, ter uma objetividade no dia. E pessoal, para finalizar o assunto desse vídeo, acho que para mim o mais importante, né, a gente sempre deixa para o final, é o seguinte, né, pessoal, não adianta nada a gente ter feito uma ótima segmentação de clientes, a gente fazer, né, a nossa segmentação, curva ABC, Pareto, determinar a nossa matriz de tempo, a gente fazer toda essa definição de agenda, rota do leite, enfim, todos esses conceitos de planejamento, se a gente não tem um objetivo claro para falar com o cliente, né, que a gente está planejando, né, fazer. Então, o que é o importante, né, pessoal? Eu planejei o meu mês. O que cabe a mim toda semana, pessoal? Toda semana, revisar esse planejamento. De que forma? Eu gosto que na segunda-feira, lembra que eu falei que na segunda eu gosto de parar, enfim, dar uma organizada na semana? Na segunda-feira é um dia importante, pessoal, para definir quais são os assuntos que a gente vai tratar em cada cliente. Então, imagina, né, pessoal, a gente vai toda semana em clientes da curva A. Então, toda semana a gente tem que ter um assunto para tratar com esse cliente. Que se a gente não tiver um assunto, que seja para poder, né, visitar os talhões do cliente, fazer uma análise de solo, né, dar uma olhada ali nos animais do cliente, enfim. A gente precisa parar um tempo e traçar o objetivo principal dessa visita. Não adianta nada tudo que a gente falou agora para trás se a gente não tiver um objetivo, né, de visitar esse cliente. Por quê, né, pessoal? Aí que vem um pulo do gato, né? No próximo vídeo desse canal eu vou estar falando sobre a abordagem de clientes. No planejamento, pessoal, a gente define o principal tema a se tratar e o principal benefício que o cliente vai ter com nossa visita. Então, de nada adianta a gente fazer, né, pessoal, um ótimo planejamento se a gente não tem um objetivo para visitar aquele cliente e um benefício para esse cliente. Por quê? Tem um ditado que fala, né, que a gente não para ouvir ninguém se a gente não tem nada a ganhar em troca. Não sei se é um ditado, se é alguma coisa que eu li, mas enfim, coloca aí depois. Então a gente não para ouvir ninguém se não estiver, né, ganhando algo em troca. Então isso tem um livro que fala muito sobre isso, né, de como convencer alguém em 90 segundos, ou seja, a gente tem que fazer, né, pessoal, uma primeira abertura da visita ali, no momento inicial de contato com o cliente, a gente tem que falar o objetivo da nossa visita e logo em seguida o benefício que o cliente vai ter em parar para nos ouvir ali por algum tempo. Então, cada visita da sua semana aí, né, consultor, consultora, vendedor, vendedora do agro, vocês têm que traçar muito claro qual que é o objetivo que vocês têm de visitar esse cliente e o benefício que o cliente vai ter. Por exemplo, eu quero vender para esse cliente. O fulaninho de tal aqui, o João das Couve, eu quero vender para ele R$1 milhão essa semana. Esse é o principal objetivo. Mas qual que é o benefício que o cliente vai ter se ele comprar esse 1 milhão de você? Já pararam para pensar nisso? Qual que é a reflexão que a gente precisa fazer? Então, qual que é o benefício? Olha, o cliente vai comprar mais barato, ele tem um timing de compra melhor, o dólar caiu, enfim, o estoque da loja lá tá com a campanha, né, mais atrativa, enfim. Então, o que eu preciso fazer, né, pessoal? Para cada visita, eu preciso preparar a minha abordagem inicial, que eu vou estar falando mais para frente também em outros vídeos mais detalhadamente, mas eu preciso fazer uma boa abordagem ali para fazer com que esse cliente pare para me ouvir e, obviamente, eu consiga cumprir o objetivo dessa visita. Pessoal, sobre planejamento de visita, né, eu acredito que passei todos os pontos mais importantes sobre planejamento de visita. Se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aqui, ó, curte esse vídeo, compartilha com um colega aí que você acha que está meio perdidão aí, né, no dia a dia, né, batendo carroceria, literalmente. Curte o vídeo, curte o canal, pessoal, compartilha o canal, me segue aí para mais vídeos como esse. Se você tem alguma dificuldade, né, pessoal, eu deixo o convite para vocês aqui. Se você tem alguma dificuldade sobre planejamento, sobre qualquer coisa nesse sentido, nesse assunto, me segue lá no Instagram também, né, me chama lá no inbox para a gente conversar mais um pouco sobre esse tema. E até o próximo vídeo desse canal.